Boa noite, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Amém. Grande sério, um prazer poder atender o convite seu e do conselho. Obrigado pela acolhida agradável ali na salinha ao lado, junto com os presbíteros. A gente pôde bater um papo rápido, orar, e já participando aqui dessa celebração e, pela graça de Deus, recordando algumas músicas que há algum tempo eu não ouvi. Foi muito bom mesmo, né? Minha história como pastor começou no século passado, né? Então eu não vou colocar as datas aqui, mas pela graça de Deus, assim que eu me formei, eu pude ir para Santa Catarina, onde trabalhei por 12 anos na cidade de Camboriú, e dali atendendo alguns outros pontos também. Lá então eu encontrei a minha amada, nós começamos a família, tivemos 2 catarinenses. Hoje nós somos 2 maiores abandonados felizes. Eu soube que ontem o presbítero que ali, né, começou também a ficar abandonado, pelo menos de um dos filhos. É muito bom, é uma fase excelente da vida, viu? Nós hoje caminhamos assim. As meninas moram perto, elas moram em São Paulo. A Ana, agora dia 9, completa 1 ano de casada, e a Fernanda mora em São Paulo também, trabalha lá, age na frente junto com uma equipe na Vila Mirante, periferia de Pirituba, que fica na periferia de São Paulo, trabalhando num projeto missionário chamado Projeto Caminho, um projeto que ela tem desenvolvido para orientação profissional para jovens e adolescentes e adultos também em áreas carentes. Então, e a gente fica feliz vendo as meninas caminhando, né, e a gente podendo caminhar por outro lado. Também no final do século passado eu voltei para Campinas, onde Cid e eu estamos na Igreja Presbiteriana Aliança, né? Em 97 a gente começou o trabalho ali. Se você for a Campinas num domingo, você sempre será bem-vindo ali em Aliança. É só pegar o contato com o pastor Célio e entre em contato comigo, a gente acolhe vocês lá na Igreja Presbiteriana Aliança. E desde 98 tenho lecionado no seminário, e a partir de 2015 eu assumi a direção. Fui convidado para assumir a direção. Eu continuo lecionando hoje só uma matéria lá. O primeiro e o segundo ano ficam comigo, uma matéria cada turma, e eu acompanho a casa, né? E nós temos hoje pouco mais de 110 alunos. Nós temos entre professores, funcionários e equipe de apoio, nós somos em praticamente 40 e poucas pessoas, e isso faz com que nós necessitemos sempre da intercessão da igreja, né? Desses 110 alunos, pouco mais de 110, pelo menos 70 deles são residentes em propriedades do seminário, né? Nós temos 34 alunos casados em apartamentos que o seminário aluga para eles, e praticamente uns 40 alunos solteiros também em quartos que o seminário disponibiliza para eles. Por falar em quartos, nós temos também alguns quartos que são utilizados por irmãos e irmãs que precisam passar por Campinas e pernoitar ali. Então também é só entrar em contato com o seminário, nós podemos acertar esses detalhes com vocês, seja para um congresso, seja para algum evento, ou para uma necessidade de saúde também, né? Tem essas possibilidades aí. Tá bom? Então, depois dessa pequena propaganda e convite, né, vamos para o que é principal, que é a meditação na palavra do Senhor. E eu tenho a minha Bíblia aberta em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, onde eu lerei somente um versículo agora. Eu lerei um versículo agora, significa que depois eu lerei alguns outros versículos desse capítulo, e peço que você então fique com a sua Bíblia aberta ali para quando a gente argumentar, você poder conferir, né? Efésios capítulo 4, eu lerei o versículo 8. Bondoso Deus, o que nós temos diante de nós aberto para ler é a Tua palavra. Palavra que Tu nos presenteaste por meio do Teu Espírito Santo, inspirando homens do passado. Palavra que tem sido preservada pela Tua soberania e graça. Palavra que, porque deste entendimento a muitas pessoas, chegou até nós na nossa língua.
Palavra que, para nós entendermos e sermos edificados e alimentados, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Por isso nós te pedimos, como o salmista orava, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos dê graça, para mim, que haja clareza do Teu falar, para os irmãos e irmãs, clareza do entendimento, para todos nós, corações que acolham a palavra, bom solo, para que ela produza fruto em nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. O apóstolo escreveu: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, vocês observaram, um versículo só, podemos ler juntos. Leiamos. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem subiu? Por que subiu? E o que significa ele levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens? É simples, talvez você já saiba todas essas respostas. Talvez você não saiba uma ou outra. Não é errado você não saber nenhuma, né? Por isso nós estamos aqui, para aprender. Então eu gostaria de trabalhar com esse texto nessa noite. Noite em que em vários lugares do mundo os cristãos e cristãs celebram uma data muito especial para nós. Mas é uma data que às vezes passa um pouco desapercebida. A data que muitos celebram hoje é uma data que marca no calendário cristão a quinta-feira passada. Mas o pessoal desloca para o domingo, porque fica um pouco mais fácil reunir mais gente, né? Eu acho que hoje nós temos mais pessoas aqui do que na última quinta, né? Sim, então vai dar para celebrar melhor. A data do calendário cristão é a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo isso, talvez alguns então já observaram. Quem é que subiu? Quem subiu? Jesus. Paulo está fazendo referência à ascensão de Jesus Cristo quando diz que ele subiu às alturas. A ascensão para nós cristãos é tão importante que ela aparece em mais de um lugar do Novo Testamento. Você talvez se recorde de Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1. Ela está presente também no nosso credo, o credo apostólico, na segunda parte do credo, quando nós falamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós, no final dessa segunda parte, nós dizemos que ele subiu aos céus e está sentado à direita de paz, todo poderoso. Vocês podem participar. Vamos lá. Ele subiu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente poderia continuar o credo, né, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Mas nota, no credo fala da ascensão. E aqui Paulo coloca dois pontos importantes da ascensão para nós. O primeiro deles é que quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E o segundo, que ele concedeu dons aos homens. Se você aprender essas duas partes, praticamente o sermão já está terminado, né? Mas antes da gente terminar de vez o sermão, seria importante notar o que Paulo está fazendo. Paulo ele puxa para nós o Salmo 68 e começa a trabalhar o Salmo 68 nessa parte da carta. Um salmo que era muito querido para os judeus, principalmente na celebração da festa de Pentecoste. Festa de Pentecoste que nós celebraremos no domingo que vem, 50 dias depois da Páscoa. Ascensão, 40 dias depois da Páscoa, quinta passada. E na celebração de Pentecoste, os judeus, entre outras coisas, depois de terem usado muitas vezes e por muitos anos o Salmo 68, celebrando a ascensão de Deus, sendo reconhecido por todos como Todo-Poderoso, eles começam a olhar para o Salmo e entender que quem estava subindo era Moisés. Quando subiu às alturas, Moisés sobe ao monte e ele traz o que para o povo? A lei. Então, um presente de Deus que era a lei. Paulo, então, mexendo um pouquinho com os seus irmãos judeus, alguns que participavam dessa igreja, quando você lê a carta aos Efésios, você nota que a igreja era composta por cristãos judeus e cristãos não judeus. E ele mexe com eles dizendo assim: olha, não é Moisés. Não é Moisés que é o nosso foco de fé.
Nosso foco de fé é o Senhor Jesus Cristo. Ele subiu às alturas. E o que quer dizer subiu? Versículo de número 9. Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Efésios 4, versículos 9 e 10. Com esses dois versículos, o apóstolo explica que ele está falando de Jesus. Aquele que desceu, lembrando a humilhação de Cristo, ele vem da glória e mora entre nós, é o mesmo que sobe. E quando ele trata da subida de Jesus, fala, ele sobe acima de todos os céus. Tem mais de um céu? Tem. O pessoal começa a fazer divisões de céus. Alguns colocam 3 céus, outros gostam de pôr 7 céus. Não importa quantos céus a pessoa esteja dividindo, o Senhor Jesus Cristo foi acima de todos os céus. Um lugar único, um lugar que só uma pessoa pode estar: Deus. E se Jesus Cristo sobe acima de todos os céus, Paulo está dizendo para você, para mim, para os irmãos de Éfeso, a divindade de Jesus Cristo. Jesus é o Deus homem. Nós podemos nos relacionar com Ele como nosso Salvador e devemos fazê-lo. Mas nós não podemos nos esquecer jamais que Ele é o Deus eterno, todo-poderoso, que está nesse versículo, por sinal, porque não só está acima de todos os céus, mas também enche todas as coisas. Versículo de número 10, lembre-se que é para acompanhar um pouquinho o texto, Enche todas as coisas. Se Ele enche todas as coisas, o que Paulo está nos dizendo é que Ele comanda, Ele governa, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Você pode imaginar qualquer pessoa, qualquer ser, como diz no final do capítulo 1, visível e invisível deste século ou do vindouro, tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Quando você ora, quando você invoca o nome de Jesus, quando eu oro, quando nós louvamos a Jesus, nós estamos em comunhão com aquele que é soberano sobre tudo e sobre todos, porque Ele subiu aos céus, subiu acima de todos os céus e está enchendo todas as coisas. Então, no primeiro momento, versículo 8, quando ele cita o Salmo 68, ele está dizendo: Jesus é Deus. É com esse Jesus que nós nos relacionamos. É desse Jesus que eu estou escrevendo desde o capítulo 1. Porque desde o capítulo 1, Paulo está falando da pessoa de Jesus Cristo. O Jesus, Deus Todo-Poderoso, Eterno, Senhor dos céus e da terra. Mas também ele diz que esse Jesus concedeu dons aos homens. E daí a gente deve parar um pouquinho e perguntar para Paulo: Paulo, o que você quer dizer em Efésios capítulo 4, que Jesus está concedendo dons aos homens, ou que Ele concedeu dons aos homens? Que dons são esses? Quais dons são esses? E quando você lê Efésios, você vai observar que logo depois do versículo 10, quando ele terminou de explicar a divindade de Cristo, ele volta a usar o verbo conceder, versículo de número 11, e ele mesmo concedeu. Lá no versículo 8, dons. No versículo 11, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, os dons que o apóstolo está falando nesse texto são pessoas com as quais o Senhor Jesus Cristo presenteia o seu povo, presenteia os povos, os homens, as pessoas em geral. Por que Jesus Cristo dá esses presentes para os seres humanos, para você e para mim? Por causa da bondade de Cristo. Se na primeira metade do versículo 8 você tem a divindade de Cristo, que mostra que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador de tudo, que está acima de tudo, na segunda parte do texto fala da bondade de Cristo, que Ele nos dá algumas pessoas: os apóstolos, os
profetas, os evangelistas e os pastores e mestres. Por que eu digo isso? Porque observa qual é a finalidade desses presentes, conforme o versículo de número 12. Esses homens são dados, essas pessoas são dadas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço, a fim de que haja a edificação do corpo de Cristo. Então ele dá essas pessoas como presente para que os santos possam ser aperfeiçoados. E daí alguém pode perguntar para você um dia: mas se é santo, precisa ser aperfeiçoado? Precisa, porque nós temos a ideia equivocada de santo como uma pessoa totalmente perfeita. Mas quando nós observamos nas Escrituras que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor, todos aqueles que comem do pão e bebem do cálice, são chamados de santos e santas, você então começa a observar que esses santos e santas precisam ser aperfeiçoados. É só olhar para o espelho. Quando eu olho para o espelho, eu vejo o santo ali, em Cristo Jesus, mas que precisa ser aperfeiçoado, não é? Para nós não sermos tão malvados conosco, é só nós lembrarmos então da igreja de Corinto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, Paulo se dirige a eles como sendo santos. E se você conhece um pouquinho só a carta de Paulo aos Coríntios, deve se lembrar que aquele povo de santo parecia ter muito pouco, não é? E se você não conhece, fica aí uma tarefa para a semana, leia 1 Coríntios. Mas eles eram santos, por quê? Foram alcançados pela graça de Jesus, mas precisavam ser, como tem aqui no versículo de número 11, versículo 12, precisavam ser aperfeiçoados. O que é ser aperfeiçoado? Essa palavra, ela aparece em Mateus capítulo 4, Marcos capítulo 1 também, e ela tem uso em outros contextos. Vamos primeiro para o contexto de Marcos capítulo 1. Jesus Cristo caminhava pelo mar da Galileia, na beira-mar, e viu dois rapazes muito simpáticos. Um se chamava João e o irmão dele se chamava Tiago. João e Tiago. João e Tiago estavam ali e eles estavam consertando redes, porque eles eram pescadores. E o que é consertar rede? Bom, a rede é o instrumento de trabalho dos pescadores. Eles usaram aquela rede foi muito útil para eles, mas com o uso a malha vai se deformando. Com o uso pode enroscar em alguma coisa, ou dependendo do tipo de peixe, pode romper parte da malha, e essa rede precisa ser consertada para poder ser útil. E consertar a rede é o verbo da onde vem essa palavra que nós temos aqui, esse substantivo, aperfeiçoamento, conserto. Então, os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os profetas vêm para consertar a gente, para a gente ser útil, para a gente funcionar do jeito que Deus deseja. Porque observa, eles nos consertam para que nós desempenhemos o nosso serviço. E ao desempenharmos o nosso serviço, o corpo de Cristo é edificado. É muita bondade de Jesus. Por quê? Se você lembra um pouco da história bíblica, do registro das Escrituras, você deve se lembrar que em Gênesis capítulo 1 e 2 nós temos a criação. E na criação, o ser humano era perfeito. Homem e mulher perfeitos. Estavam do jeito que Deus queria. A criação estava do jeito que Deus queria. Mas no capítulo 3 nós temos a queda. E com a queda, os seres humanos e a criação foram afetados. Na sua imensa e incomparável bondade, Deus vai preparando um povo e traz a esse povo a lei, a Torá, para que o povo conhecesse a vontade de Deus e fosse vitrine para todos os povos e para todas as nações, mostrando a sabedoria de Deus e como que Deus sabe a forma que o ser humano deve viver para ser feliz.
valia a lei. Vivendo a lei, eles voltavam para o paraíso. Eles estariam num verdadeiro paraíso na terra, vivendo a lei. Quando você observa o Antigo Testamento, você nota que Israel não foi feliz nesse processo. Mas Deus não para de trabalhar na história, porque Ele estava já prevendo todos os passos para o grande momento da história, que é a volta gloriosa de Jesus Cristo. Então Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, que morre pelos nossos pecados, ressuscita glorioso, sobe aos céus e presenteia a igreja com líderes, homens e mulheres, que ensinam a palavra para o seu povo. Essa é a grande função de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós podemos então incluir, pensando nos dias de hoje, os pastores da igreja, os presbíteros que devem ser aptos a ensinar, os líderes de grupos de estudo bíblico e grupos de oração que ministram a palavra, a irmã que saiu para ensinar as nossas crianças, os professores e professoras de escola dominical que estão ensinando a palavra para desde os pequeninos até os mais idosos, para aperfeiçoar cada um de nós, para nós podermos servir a comunidade, seja a igreja local, seja a comunidade onde vivemos, seja a família onde estamos, para sermos aperfeiçoados e, ao servir o povo, que haja conversões e desenvolvimento na vida cristã de todos nós. E assim a igreja cresce. Viu como Jesus Cristo é bondoso? Ele deu esses presentes para nós, homens e mulheres, que ensinam a palavra para cada um de nós. Se não fosse a ascensão, aparentemente, à luz desse versículo, esses presentes não teriam sido dados para nós. Jesus Cristo agora reinando sobre tudo e sobre todos, como sempre reinou eternamente, após a sua morte e ressurreição, concede esses homens e mulheres que ministram a palavra para crianças, jovens, adultos, idosos, adolescentes, todo o povo, para que nós sejamos aperfeiçoados e possamos desenvolver o nosso trabalho. Por quê? Porque o projeto divino lá em Gênesis capítulo 1 é que o ser humano fosse a imagem e semelhança de Deus. Observem, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 1. Leamos juntos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Viram aí o eco de Gênesis 1, que nós devemos ser imagem de Deus? Sejam imitadores de Deus. Mas como nós vamos imitar a Deus? Bom, à luz de Efésios capítulo 4, vivendo a unidade da igreja que nós temos nos versículos 4 a 6 de capítulo 4 de Efésios. Nos esforçando diligentemente para preservar a unidade da fé, a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Por quê? Versículos 4. Há um corpo, um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo de número 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo de número 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Notaram? 7 vezes o número 1. No versículo 4, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 4 vezes a palavra todos. A ideia é que todos nós vivamos em unidade, a unidade do Espírito. E para isso, cada um de nós desenvolvendo pelo menos 3 virtudes que são próprias da divindade. Versículo de número 2, humildade, mansidão e longanimidade. Lembram-se da longanimidade de Deus cantada mais de uma vez nos Salmos? Lembram-se do Senhor Jesus Cristo dizendo: aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração? Lembram-se do fruto do Espírito Santo de Gálatas capítulo 5, que passa por humildade e longanimidade também? Por isso que eu digo que essas características, essas qualidades divinas são trabalhadas em nós para preservarmos a unidade. Por quê? Porque é a igreja que vai revelar para o mundo a imagem de Deus. Quando nós estamos na unidade, conforme o versículo de número 4, o Espírito de Deus está agindo em nós. Conforme o versículo 5, o Senhor Jesus Cristo é visto em nós. Conforme o versículo 6, Deus Pai está em nós. Pai, Filho e Espírito Santo, o que é isso? Trindade. Quantos deuses? 3 pessoas. A unidade da Trindade é vista diante do mundo. Deus é conhecido inicialmente por Adão e Eva, que é a imagem de Deus.
hoje pela Igreja do Senhor Jesus Cristo vivendo em unidade, vivendo intensamente as características e as qualidades, as bênçãos do versículo de número 2. Mas como isso é feito em nós? Quando pastores, presbíteros, professores de escola dominical, líderes que ensinam a palavra, trabalham na sua vida e na minha vida para que a unidade, a mansidão e a paciência sejam vividas por nós. Nós precisamos ser aperfeiçoados, nós precisamos ser melhorados, nós precisamos, conforme o outro uso da palavra, a outro uso da palavra aperfeiçoado é quando se quebra um osso, você restaura o osso, é aperfeiçoar o osso. Nós às vezes estamos meio quebrados também, não? Precisamos ser trabalhados pela palavra para produzirmos os frutos que Deus deseja. Então, queridos, a ascensão de Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 8 de Efésios, proclama para nós duas qualidades, podemos dizer assim, mas tem um outro nome mais bonito para isso, que agora me fugiu, da pessoa de Jesus Cristo. Duas características: a divindade e a bondade. Ele é Deus e nós temos que servi-lo. Há poucos dias, conversando com os irmãos lá, alunos do segundo ano, eu perguntei para eles: vocês sabem quantas vezes no Novo Testamento Jesus Cristo é chamado de Salvador? E eles ficaram meio assim, né? Bastante vezes. Falei, deve ser bastante, né? Porque Jesus Cristo é Salvador. Vamos lá, quantos livros temos no Novo Testamento? Eles sabem a resposta, ainda bem, né? Essa aí ou outra. Mas quantos livros nós temos? Eles responderam certo. Eles responderam 27. Certo, eu gostei. 27. Então, quantas vezes Jesus Cristo é chamado de Salvador no Novo Testamento? Mais ou menos do que 27 vezes. Então a gente fez uma pequena votação e eles votaram para mais de 27 vezes. E a votação perdeu. Porque no Novo Testamento Jesus Cristo é chamado 23 vezes de Salvador. Só 23 vezes. Não sei se observaram, nós lemos uma doxologia hoje, em Judas. Deus Pai é o Salvador e Jesus Cristo é Senhor. Interessante. Então daí vem a outra pergunta para eles. Quantas vezes Jesus Cristo é chamado de Senhor no Novo Testamento? Nesses 27 livros. Aí eles falaram, deve ser... Eu perguntei, mais ou menos do que 23? Mais. Umas 50 vezes? 50 vezes. 50 tá bom, tá. E se eu falasse que é mais de 100? Mais de 100. E se eu falasse que é mais de 200? E se eu falasse que é mais de 300? E só para cortar o papo, se eu falasse que é mais de 600? Qual é a mensagem do Novo Testamento? Quem é Jesus? O Senhor. Se é Senhor, tem que ser obedecido. Porque é a divindade de Cristo. Ele subiu acima de todos os céus, encheu todas as coisas. Ele manda. Há poucos dias eu observei a veracidade da frase, e aqui eu tenho que aplicá-la porque é própria de Efésios. Meu corpo, minhas leis. Correta frase. Se você aplica em Efésios. A igreja é o corpo de Cristo. E ele diz, meu corpo, minhas leis. Ele é que determina como nós vivemos. Ele é que decide o que nós fazemos. Ele que conta como nós devemos praticar. Veja, só pegar Efésios 4 e ler, pelo menos a partir do versículo 25, entrando pelo capítulo 5, além de questões práticas do dia a dia, logo em seguida ele entrará na prática dos lares, marido e mulher, e quando ele vai falar como marido e mulher devem viver, ele volta para Gênesis capítulo 2, antes da queda, porque em Cristo nós somos a imagem de Deus. Não vale depois da queda. E vai então pais e filhos, servos e senhores, e fala do nosso grande opositor no final, da importância da gente levar a sério o senhorio de Cristo. Mas hoje nós não vamos expor Efésios. Hoje eu só vou ler Efésios 4, versículo 8. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, nos apresentou a palavra. Por isso, queridos e queridas, nós temos que orar por essas pessoas. Orar pelo pastor,
orar pelos presbíteros que ensinam a palavra, orar pelos nossos professores e professoras de escola dominical, orar por aqueles que desejam ser ministros da palavra, ou missionários e missionárias, pessoas que proclamam a palavra de Deus, porque essas pessoas vêm para consertar as nossas vidas com a palavra de Deus, a fim de que a igreja continue a crescer. Intercedamos por elas, reconheçamos esses presentes e, seguindo a verdade em amor, versículo de número 15, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que assim o Senhor nos abençoe.